Hoje é 15 de abril, são 19 horas e 45 minutos. Nós vamos para a segunda parte da aula sobre extinção do crédito tributário com a turma do oitavo C. Então, vamos lá. Então, tá cá. Então, veja bem. Eu tenho duas relações jurídicas distintas. Primeiro, as duas relações jurídicas são da mesma espécie, ou seja, são relações jurídicas obrigacionais, de cunho pecuniário. Em uma relação jurídica, eu sou devedor. Na outra relação jurídica, eu sou credor. Então, o que acontece? Se a fazenda pública for credora numa relação e devedora na outra, então aí nós vamos compensar essas dívidas, tudo bem? É o caso que eu falei para vocês. Eu tenho que pagar aqui R$ 28,00 de PIS, né? E 130 de COFINS. Se eu pagar com um código trocado, o que vai acontecer? Eu vou pagar 28 de COFINS e vou ficar devendo 102. E vou pagar 130 de PIS e vou ter pago 102 a mais. Então, vocês vejam que eu sou devedor em 102 com relação a COFINS e eu vou ser credor de 102 com relação a PIS, tudo bem? E aí, então, nós vai se operar o fenômeno da compensação. Alguém tem dúvida aí, gente? Professor, no caso da compensação, então a relação ela é sinalagmática? Então, veja bem, o que é uma relação sinalagmática? Na relação sinalagmática existem direitos e obrigações recíprocos, no caso, né? Então, só que na sinalagmática, na verdade, eu tenho a obrigação de fazer e a outra pessoa tem a obrigação de pagar, não é isso? Isso mesmo. Então, aqui são duas obrigações de pagar, tá ok? Certo. Na verdade, eu não tenho... Veja bem, na sinalagmática, uma está ligada à outra. Eu tenho a obrigação de pagar porque eu estou te dando aula. Então, aliás, você tem a obrigação de me pagar porque eu te dou aula. Se eu não te der aula, você não vai ter a obrigação de me pagar. Aqui não necessariamente, tudo bem? Certo. Aqui são relações jurídicas distintas. Tá ok? Uhum. Ok. Eu acho que não cabe aí essa questão da sinalagmática. Bom, tá bem, tá certo. Agora, vejam só. Se eu recolher um tributo a mais e outro a menos, vai se operar a compensação, tudo bem? Porque aquele valor que eu paguei a mais, eu vou poder compensar para quitar aquilo que eu paguei a menos. Alguma dúvida? Peraí, deixa uma mesa, tá? Esse Alguma dúvida, gente? Tá. Eu tenho dúvida com relação à diferença de valores, professor. Tipo assim, se o valor que você pagou em uma for a mais, mas não for suficiente para quitar o outro crédito. Ué, você vai quitar até onde der, né? E o resto você tem que pagar. Por exemplo, eu paguei 50 a mais, mas estou devendo 70, então eu vou compensar 50 e vou pagar os outros 20. Eu vou fazer uma compensação parcial do que eu devo. Então tem como compensar isso parcialmente, daí vai gerar tipo uma nova notificação, um outro crédito desse valor de diferença. Então, cada fazenda pública, Carolina, vai ter um modus operandi de compensação, entendeu? Aqui no estado de São Paulo é meio complicado, tá? Na União é tudo online, cara. A União ela não quer nem saber. Você acha que você tem valores que você pagou indevidamente, você vai lá, faz a Perdicomp e eles aceitam. Só que daqui a 4 anos e meio você pode ser surpreendido com a notificação glosando aquela compensação, entendeu? Entendeu? Entendi. Depende, então, da fazenda pública, acho que é a questão de regimento interno, então, de como que eles fazem isso da compensação. Exatamente. Depende da fazenda pública, dela, qual é o procedimento administrativo. Na União... Olha isso. Parece até que olhou para mim.
Eu calei todo mundo agora porque estava dando barulho aqui, tá? Então acho que o Carolina está com o áudio aberto. Então, assim, para a União, se você entender que você tem um valor para compensar de pagamento indevido, a União permite que você compense. Só que ela se resguarda no direito de não aceitar a sua compensação. E isso pode ocorrer daqui a 4 anos. Gente, eu tenho um caso no escritório em que... Vocês lembram da CPMF, quando ela foi prorrogada? Não sei se vocês lembram disso. A CPMF foi prorrogada e ela entrou em vigor e ficou... Logo que terminou uma, já entrou a outra. Só que não respeitou a noventena. E o judiciário disse que tinha que esperar a noventena. Então, uma empresa ela recolheu o CPMF por 3 meses e ganhou na justiça o direito de ter de volta a CPMF que ela pagou nesses 3 meses. Só que daí ela fez uma compensação. E depois de 5 anos, a compensação não foi aceita. E aí começou uma briga. Fazem 10 anos isso. E está até hoje brigando para que a Fazenda Pública Federal homologue a compensação. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, aparentemente, você fazer uma compensação através da Perdicomp na esfera federal, ela é muito fácil, ela é muito prática, mas ela tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Porque se a Fazenda Pública não homologar a sua compensação, ela vai glosar e vai te cobrar o valor. Ela não vai reconhecer a extinção da obrigação pela compensação. E, geralmente, isso vem 4 anos depois. Tá ok? Dúvidas aí, gente? Tá. Agora, eu vou fazer um exercício com vocês. Olha só. Vamos supor que eu esteja trafegando numa estrada estadual e tem um baita de um buraco na estrada e meu carro cai nesse buraco e acaba com o carro e eu me acidento feio. Eu vou entrar com uma ação indenizatória contra a Fazenda Pública Estadual, porque era competência dela manter a estrada em boas condições de uso, tá ok? Eu entro com essa ação. 5 anos depois eu ganho a ação. A Fazenda apela para o tribunal. Depois de 3 anos, o tribunal confirma a condenação. A Fazenda vai para o STJ. Depois de 5 anos, o STJ mantém. Vai para o STF. Depois de 5 anos, o STF mantém a condenação e transita em julgado a minha ação após, acho que deu 15 ou 18 anos aí que eu somei, né? Bom, como que eu vou fazer para receber esse valor? Precatório. Precatório. Vou entrar na fila do precatório. Aí, eu entro na fila precatória, a Fazenda Pública não me paga. Ela está inadimplente. Não sei se vocês se lembram, o precatório apresentado até dia 30 de junho tem que ser pago até o final do ano seguinte. E a Fazenda Pública não me paga, está inadimplente. E aí eu estou na minha casa e ela manda me cobrar IPVA. Pô, eu, professor, sou sujeito ativo de uma relação jurídica obrigacional, transitada em julgada, onde a Fazenda Pública me deve e não me paga. E agora a Fazenda Pública vem me cobrar IPVA? Dá para compensar? Mas, Laísa, eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado, que não cabe mais recurso, onde a Fazenda Pública foi condenada a me pagar R$100 mil. E agora está me cobrando R$8 mil de IPVA do meu carro. Eu não posso, desses 100 mil, abater 8 mil para quitar o IPVA? Em tese, eu acho que sim, professor. Seria o justo. Mas eu acredito que não. Alguém mais aí quer opinar? Então, veja bem, pela justiça, eu acho que não paira dúvida, né? Pô, se a Fazenda Pública me deve
né? Uma sentença judicial transitada em julgado, pô, e está inadimplente, né? Porque se ela tiver adimplindo, tudo bem. Mas ela está inadimplente, né? Eu acho que não paira dúvida, eu tenho o direito de compensar. O problema é que se a Fazenda Pública não aceitar essa compensação, eu vou ter que abrir outra briga no judiciário. Percebe? Eu vou abrir uma outra briga no judiciário. Mas eu acho perfeitamente lícita essa compensação. Olha o filhinho de Cleilson aí, rapaz. Ô, Como é que professor, pode, né? mas essa Oi. compensação, ela diverge de competência? Por exemplo, se acontece alguma coisa numa estrada federal e eu estou devendo IPTU, Não. que é no âmbito municipal, eu não IPVA. posso fazer essa compensação. Olha aqui para a lousa, ó. Sujeito ativo, Fazenda Pública, vou colocar aqui, ó. Não coloquei, mas na outra estava, né? Fazenda Pública. Tem que ser a mesma Fazenda Pública, tá? Entendi, não, beleza. Em hipótese alguma eu posso fazer diferentes competências. Não, daí não, pô. Uma pessoa tem a ver com a outra. Porque é por isso que eu falei, o sujeito ativo tem que ser sujeito passivo na outra. Se o sujeito passivo é a União, sujeito ativo é o município, eu não tenho igualdade de pessoas, não posso compensar. Para eu poder compensar, as pessoas têm que ser as mesmas e a obrigação tem que ser a mesma, tá entendendo? E as pessoas têm que ocupar polos distintos. Então, quem é sujeito ativo aqui é sujeito passivo aqui, quem é sujeito passivo aqui é sujeito ativo aqui. Agora, se o sujeito passivo for a Fazenda Pública Estadual e eu quiser, estou devendo IPTU, não é a mesma pessoa, não posso compensar. Professor, Oi. mas no caso, só para ver se eu entendi direito, a compensação que o senhor acabou de falar, ela tem que passar pela, vamos dizer assim, aprovação então da própria Fazenda Pública? É, cara, porque a Fazenda Pública tem que reconhecer o direito de compensar, entendeu? Porque se a Fazenda Pública não reconhecer o seu direito a compensar, ela não vai aceitar e ela vai te cobrar. Aí você vai ter que ir no judiciário. Certo. Entendeu? Certo. Professor, Pois não. professor, no caso voltando ao exemplo aí do IPVA do carro, está no precatório e ela cobra. Daí eu tenho que pedir a compensação. Você tem que pedir a compensação. Eu tenho que pedir. Mas ela também vai demorar para poder ver essa compensação. Vai. Que leve 4 anos. Brasil, né? Brasil. Entendi. Ó, vou dar um exemplo para você. Tem um cliente meu que aluga um imóvel para a prefeitura. E no contrato de locação dele, está dizendo que quem tem a obrigação de pagar IPTU é o locador. É o único contrato que eu conheço onde quem tem a obrigação de pagar IPTU é o locador. Tá? Porque, geralmente, quem tem a obrigação de pagar IPTU nos contratos de locação é o locatário. Mas a prefeitura alugou a casa, tá? E quem tem a obrigação de pagar o IPTU é o locador. O que aconteceu no começo do ano agora? A prefeitura atrasou o pagamento do aluguel. E o cara recebeu o carnê de IPTU. Ele me procurou e falou, Murad, o que eu faço aqui? Eu vou pagar o IPTU? Pô, a prefeitura está me devendo aluguel. Estão me entendendo? Então, daí eu falei para ele, então nós podemos fazer um pedido administrativo, né? Nesse pedido administrativo, você vai se dirigir ao prefeito municipal e vai falar, prefeito municipal, olha, eu alugo uma casa para a prefeitura e eu sou responsável de pagar o IPTU dessa casa. Ocorre que a prefeitura está com o aluguel atrasado e agora a prefeitura está me cobrando IPTU. Então, faz um favor para mim, abate o valor do IPTU do aluguel que está atrasado. Só que eu vou ter que ter um reconhecimento, entendeu, Laís? Quanto tempo vai levar isso? Entendi. Eu não sei. Se eu vou ter o reconhecimento, eu não sei. Entendeu? Você vai jogar com o risco aí. Entendi. Estão entendendo? Mais alguma dúvida? Uma coisa que está sendo feita aqui em Taubaté, e essa administração permite, tá?
é o seguinte: a pessoa tem um precatório contra o município, ou seja, a pessoa tem um valor para receber do município. E o município está com o precatório atrasado. O que está acontecendo? O detentor desse precatório, ele lavra uma escritura pública de cessão de direitos e cede os direitos do precatório para um terceiro. E esse terceiro vai lá e compensa com o IPTU. Entendeu? Então, por exemplo, o cara tem lá um prédio lá, paga 10 mil reais de IPTU. Paga 10 mil reais. Ei! Desculpa aí, gente. Amor. Oi. Medo do quê? Fala oi pra turma. Fala oi. Fala oi. Fala, eu tomei vacina hoje. Oi. Fala, eu tomei Chorou 2 vacinas muito. hoje. Você chorou para tomar vacina hoje? Você chorou? Nossa senhora. Oi. Eu tô ficando com medo de assistir sozinha. Tá bom. Você quer assistir aqui a televisão aqui? Tem que ser baixinho, tá? Para levar o papai. Não, eu não quero assistir ali. Eu quero que você vá lá comigo. Ah, mas tô dando aula, filha. Agora eu não posso ir. Só um minutinho. Cadê a mamãe? Eu vou fazer o intervalo, que daqui a pouco eu vou lá, tá bom? Nossa, abriu um berreiro aqui que vocês não têm ideia. Bom, então, onde é que eu tava? Então o cara tem a casa dele, o IPTU, uma mansão lá, né? 10 pau de IPTU por ano. Então, o que ele faz? Ele compra o precatório por 8 mil. Tá? Porque o cara que vende o precatório, ele vai ter um deságio, certo? O cara tá com o precatório de 10 mil lá, tá na fila e não recebe. Então, ele vende esse precatório de 10 mil por 8 mil. Esse cara compra o precatório de 10 mil por 8 mil e vai lá e abate do IPTU, entendeu? Só que daí tem que ser por escritura pública. Por quê? Para que as pessoas fiquem as mesmas. Entendeu? Vamos imaginar que o precatório é da Laísa. Então, sujeito ativo, prefeitura. Sujeito passivo, professor. Precatório, sujeito ativo, Laísa. Sujeito passivo, prefeitura. O que a Laísa faz? Lava uma escritura de cessão de direitos e me subroga no sujeito ativo. Então, sai a Laísa e entra o professor. Aí eu posso compensar. Tudo bem? Porque a Laísa não pode compensar, porque ela não é sujeito passivo do IPTU. Quem é sujeito passivo do IPTU sou eu. Então, ela vai ceder os direitos do precatório para mim. Aí eu vou ficar credor desses direitos, sou devedor de IPTU. Eu vou lá e faço compensação. Mas veja, a prefeitura tem que aceitar. Porque se a prefeitura não aceitar, aí eu vou ficar com o precatório aguardando receber, ou então eu vou entrar no judiciário. Tudo bem? Tanto é que nesses casos, eles lavram a escritura, mas o cara só faz o pagamento no momento que é o reconhecimento da prefeitura, entendeu? Eles aguardam o reconhecimento da prefeitura. Fala. E no caso, entrando no judiciário, qual seria a ação cabível, no caso, para dar entrada? Aquela ação de regresso, aquela... É uma ação de compensação, de extinção do crédito tributário pelo instrumento da compensação. Ah, tá. Não é uma anulatória, né? Uma ação... Acho que seria uma ação para extinção do crédito. Me foge até um nome técnico agora para a gente usar isso daí, tá? Mas é uma ação... A nomenclatura da legislação é extinção de exigibilidade, né, do crédito. Não é extinção, não é extinção da exigibilidade, é extinção do crédito, hein? Não confunda suspensão da exigibilidade do crédito tributário com extinção do crédito. Eu vou entrar com uma ação, vou pedir para o juiz extinguir o meu crédito, extinguir o crédito da Fazenda Pública através do instrumento da compensação. Entendeu? É esse o pedido. Confesso que me foge agora o nome para essa ação, mas o importante da ação é o pedido, gente. O importante é o pedido. Então, o que você vai pedir numa ação dessa? Você vai pedir para o juiz extinguir o crédito através da compensação.
Seu juiz, eu devo a Fazenda Pública, o IPTU. Fazenda Pública me deve, então vamos compensar e extinguir ambas as obrigações. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Beleza. Bom, então, sempre reafirmando para vocês aí, tá? Que essa questão da compensação, ela tem que ser sempre vista com bastante cuidado, tá? Porque eu preciso do reconhecimento do sujeito ativo. Se o sujeito ativo não reconhecer a extinção do crédito pela compensação, eu vou ter que entrar no judiciário e eu vou ter que correr através de um reconhecimento judicial. Ok? Estão vendo o código aí na lousa? Pronto. Então, vamos lá. Então, aliás, gente, outra coisa que eu vou falar para vocês. Quando eu faço um pagamento indevido e eu vou entrar com uma ação de repetição do indébito, para eu receber o tributo, eu vou ter que entrar na fila do precatório, não é isso? Então, eu posso entrar com uma ação, se eu sou um contribuinte rotineiro, eu entro com uma ação e eu peço para o juiz, ao invés de receber o dinheiro, compensar com o que eu devo, estão entendendo? Isso é muito comum. Então, por exemplo, eu acabei de mostrar para você que a empresa aqui, né? A empresa paga PIS e COFINS todo mês. Se eu tiver um crédito de PIS e COFINS, eu vou pedir para o juiz. É muito mais fácil eu compensar PIS e COFINS que eu devo e ficar 3, 4 anos sem pagar PIS e COFINS do que eu entrar na fila do precatório. Concorda comigo? É uma opção, tá? Quando você vai entrar com uma ação judicial pedindo repetindo em débito, você pode pedir para receber o dinheiro de volta, como você pode pedir também para compensar com aquilo que você está devendo. Porque você é um contribuinte rotineiro. Você é uma empresa que todo mês está pagando tributo. Você fala para a Fazenda Pública, ó, em vez de eu te pagar o tributo, vamos abater no que eu devo. Tudo bem? Dúvidas, gente? Beleza. Então, pagamento, compensação. Inciso 3. A transação. O que é transação, gente? O que é transação, gente? É fazer um acordo. Então, por exemplo, a Covid, ela vai gerar muitas transações, né? Por que a Covid vai gerar muita transação? Porque, veja bem, o cara que aluga uma loja, o locatário não pode abrir a loja. Aí o locatário vai falar para o locador, olha, com a loja fechada. Pô, me dá um desconto no aluguel. Ou então deixa eu pagar o aluguel daqui a 2, 3 meses. Então isso é uma transação. Ou então quando a pessoa deve para você, né? O cara deve para você 13 mil reais. Aí você fala para ele, ó, me paga 10, quitou a dívida. Transação. Ou então me paga parcelado em 10 vezes, aí me dá 10 de 1.300 sem juros e correção. Então, transacionar é chegar a um acordo para pôr fim à obrigação. Tudo bem? Isso é transação. O código está falando que transação é uma causa distintiva do crédito. Agora, é muito difícil você ver a transação. Por quê? Porque, vamos imaginar, o Ecleilson tem um crédito de aluguel com o Alexandre. O Alexandre está devendo aluguel para o Ecleilson. Aí a gente faz a conta lá, dá 15 mil reais. Aí nós vamos para uma audiência. Eu sou advogado do Ecleilson. Eu falo, o Alexandre fala, Murad, vamos fazer um acordo, daí a gente negocia, me paga 10 mil, tá tudo certo. Pode um procurador da Fazenda Pública agir dessa forma, gente? Dá para você sentar com o procurador e fazer um acordo com ele? O que vocês acham?
Vamos lá, gente. Se sim, se não, por quê? Gente, o crédito tributário é um bem público. É uma obrigação que pertence ao patrimônio da pessoa política. Então, veja só, os bens públicos são indisponíveis. Então, a fazenda pública, o procurador, ele não pode negociar com o contribuinte. Tá ok? Ele não pode. Ele não pode, eu tenho que nem o defensor público, né? O defensor público vai lá, tem 5 audiências lá de alimentos. Aí numa ele recebe, na outra ele parcela, na outra ele divide, cada uma sai de um jeito. Pode fazer isso? Pode, porque o Ecleilson tem 5 imóveis alugados. Aí ele entra com ação para cobrar todo mundo. Aí, num ele recebe com desconto à vista, no outro ele recebe parcelado, no outro ele recebe sem desconto à vista. Veja, ele está tratando os devedores dele de forma diversa. Ele pode fazer isso? Pode ou não pode, gente? O Alexandre está fazendo sim com a cabeça. Pode. Por quê? Porque é o bem dele, é disponível. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser perdoar a Francine, cobrar até o último centavo do Alexandre, dividir para a Liza, dar um desconto para a Carolina, ele pode, porque é patrimônio dele. Então, o bem dele é disponível. Agora, o bem público é indisponível. Então, o procurador ele não pode dar um desconto para um contribuinte que tenha que pagar. Porque se ele for dar desconto para um contribuinte, ele tem que dar essa oportunidade de desconto para todos os contribuintes que estão na mesma situação. E por meio de lei. Ok? O máximo que ele consegue fazer é o seguinte. Já vi acontecer muito isso. A Fazenda Pública penhora um bem. E aí esse bem interessa para a Fazenda Pública. Daí ela adjudica do bem, tudo bem? Ela fica com o bem em troca da dívida. Não é bem uma transação, né? Na verdade, ela adjudicou o bem. Okay? Isso a gente vê acontecer. O próprio prédio da Receita Federal que está em Taubaté, na Santa Terezinha, aquele terreno ali foi adjudicado pela Fazenda Pública, ok? Aonde fica a Procuradoria da Fazenda Nacional, ali na Rua Claro Gomes, também. Foi um imóvel adjudicado pela Fazenda Pública Federal. O contribuinte estava devendo, o imóvel foi piorado, o procurador falou, bom, aqui interessa para a gente escalar a nossa repartição, e aí ele adjudicou o bem. Agora, existe uma lei recente agora, tá? Foi inclusive aprovada recentissimamente, tá? Ela permite a transação, tá? Ela abre algumas brechas para transação, mas valores pequenos, débitos antigos, tem alguns requisitos lá, tá? Aliás, gente, preciso dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei na aula passada que na segunda instância administrativa, lembra que eu falei para vocês que o julgamento era colegiado? Lembra ou não? Lembra? Eu vou impugnar administrativamente o crédito, né, eu impugno o lançamento administrativamente, vou ter o julgamento monocrático de primeira instância. Depois eu tenho um recurso para a segunda instância, que na esfera federal é o CARF, que é o Conselho de Recursos Federais. Na segunda instância, lembra que eu falei para vocês que o julgamento era colegiado? Que eu tinha 3 fiscais e 3 advogados, 3 membros da sociedade civil julgando. E aí eu falei assim para vocês, o problema é que se empatar, quem desempata? O presidente. E o presidente é sempre um fiscal. Estão entendendo? Presidente da Câmara. Acho que ontem ou antes de ontem foi publicada uma lei que acaba com esse voto de qualidade. Tá? Isso vale para a esfera federal, tá? Não vale para a esfera estadual. Ele fala o seguinte, se tiver um recurso seu no CARF e você tiver um julgamento que empatar, não vai ter mais o voto de qualidade do presidente da Câmara. Se empatar, ganha o contribuinte.
É uma lei. Olha, e vou dizer outra coisa para vocês. A lei não fala nada disso, tá? Eu estava com ela aberta aqui, meu. É uma lei que fala. Até vou ver isso aqui. Lei do voto de qualidade. Aqui, ó. Já vou achar ela aqui. É a Lei 13.988. Ó. Lá. É uma lei que fala de transação tributária, tá vendo? Então, essa lei ela tem algumas espécies de transação, ela tenta flexibilizar isso, Lei 13.988, não é isso? 2020. Vamos lá. Eu sempre gosto de ver a lei pela Casa Civil, tá? Aqui, ó, Planalto. Ó. Sempre vai no Planalto, Casa Civil. Ela tá aqui, ó. Ixi, não. Eu acho que ainda não está disponível ainda no site, então. Então vamos ver aqui, ó. Então olha só que interessante, ó. Lei 13.988 de 2020. Ela trata, ó, conversão de medida provisória, tá? Então olha que interessante, hein? Eu tinha a medida provisória 8999, foi convertida na lei 13.988, ok? Essa lei estabelece requisitos e condições para que a União e suas autarquias, fundações realizem transação resolutiva de litígio. Então você vê que é uma lei que ela diz respeito a litígios administrativos e ela prevê transações. Então ela vai falar aqui o que pode propor, papá. Aí lá na frente, ó, cadê? Aqui, ó. Vai falando, está falando de transação, né? Proposta de transação, compete ao Procurador-Geral da Fazenda, Procurador-Geral da Fazenda, ó. Ela está falando de transação, né? Transação, proposta de transação somente, atendido as condições, parará, papá. Está falando de transação. Vamos lá. A transação de quitar os capítulos para contemplar os seguintes benefícios. Então, realmente, ela está disciplinando aqui a transação. Ok? Aí, ó, olha lá, artigo 28. A Lei 10.522 de 2002, que é a lei que trata do procedimento administrativo fiscal no âmbito federal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que refere o parágrafo 9º, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Entenderam? Então, e olha, é um dos últimos dispositivos, tá vendo? O outro entra em vigor e tal. Então você veja como no Brasil, né, essas questões são peculiares, né? Você tem uma lei tratando de transação tributária e lá no último artigo ela vai mudar completamente o julgamento administrativo tributário. Tudo jóia? Entenderam aí? Estou só recordando aí da aula passada, tá bom? Então, a transação é isso. É o poder que a Fazenda Pública tem de entrar num acordo para resolver o crédito. É muito difícil fazer a transação e eu confesso a vocês que eu não estudei essa lei a fundo ainda. Ela foi publicada, acho que foi publicada ontem, cara. Foi publicada muito recentemente. 10 de... Não. Deixa eu ver aqui. Nem tem a data aqui, mas acho que foi publicada ontem, antes de ontem, tá? Então, vamos ter que ler essa lei agora para entender a transação. E vocês já ficam sabendo agora que se for para o CARF e der empate, ganha o contribuinte. Bom, remissão. O que é remissão, gente? O que é remir? É o perdão da dívida. É o perdão da dívida. Beleza. Aí, se no crédito tributário tiver dívida e tiver multa, quando perdoa a dívida, perdoa a multa?
Eu acho que não. Fica a multa e a dívida é perdoada. Mas Não. se já tá perdoando a dívida, O a multa acessório vai não ter que A segue a ser multa é sorte perdoada. principal. acessório do principal. Isso, o acessório segue a sorte principal. Acho que é o princípio da gravitação jurídica, né? Exatamente. Então, se eu, na remissão, perdoo tudo. Eu perdoo tanto o tributo, quanto eu perdoo a multa decorrente do não pagamento do tributo. Se eu tiver uma multa decorrente de um outro ato, é um outro problema. Mas a multa decorrente do não pagamento do tributo remido cai também. Entenderam, gente? Ó, vai cair aí, tá? São 8h20, vamos voltar às 8h30, só para pegar uma água lá, tudo bem? Beleza? Então, dá 10 minutinhos aí a gente volta. Obrigado, viu?